Você já deve ter visto pesquisas ou estatísticas apontando que a desigualdade social está cada vez maior, que a distância entre pobres e ricos está aumentando, que os mais ricos estão ficando cada vez mais ricos e os mais pobres cada vez mais pobres. Será que isso realmente é verdade? Nesse vídeo eu vou te mostrar um raciocínio que prova justamente o contrário. Fique ligado. E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui Bruno Perini falando. Antes de mais nada, quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal para se inscrever, para ativar o sino das notificações, para ficar sempre a par das nossas novidades e também fazer parte da nossa lista do Telegram, onde você vai ser avisado sempre que eu publicar um vídeo através do aplicativo Telegram, que aqui no Brasil pouca gente usa, né? Prefere mais o WhatsApp, mas no mundo todo o WhatsApp é quase desconhecido frente ao Telegram, ele tem várias funcionalidades bem mais interessantes, na minha opinião. Mas agora partindo para a dinâmica desse vídeo. Então, será realmente que essas estatísticas que mostram que os mais pobres estão mais pobres e os mais ricos fazem sentido? Uma primeira ressalva que eu quero fazer quanto a estatísticas é que se você realmente pegar e espremer muitos números, eles vão falar o que você quiser. Inclusive, casos judiciais famosos foram decididos por conta de habilidades estatísticas num dos lados, ou na defesa ou na promotoria, que acabaram promovendo uma vitória, muitas vezes para quem não tinha direito àquilo, se a gente fosse pegar uma definição mesmo de justiça, né, a ganhar aquela causa. E como exemplo eu gosto de citar um caso famoso, que é de um astro do esporte americano chamado O.J. Simpson. O O.J. estava sendo acusado de matar, se eu não me engano, era a própria esposa. Acharam uma arma do crime com digitais dele, DNA, ele estava sujo de sangue quando foi encontrado, então haviam várias provas circunstanciais falando que ele havia matado a esposa. E uma das grandes provas é que ele já havia agredido sua cônjuge. E o advogado dele foi muito esperto a usar uma estatística falando que aquela prova não dizia muita coisa, uma vez que apenas 8% das mulheres que são agredidas, né, por seus cônjuges, por seus maridos, depois são mortas. E com essa estatística ele conseguiu, né, através de muita inteligência também, livrar o O.J., que acabou saindo sem condenação. Mas, se no lado da defesa houvesse um estatístico, um advogado tão habilidoso, ele poderia ter dito, olha, a estatística que interessa não é essa, mas a estatística que interessava era outra. Uma que mostrava que das mulheres que são agredidas e mortas, 90% são mortas por seus agressores primários. Só que ninguém falou isso. Então, dentro dessa ótica, eu peço para você pensar mais sempre que vê uma estatística coringa tirada de não sei aonde, mostrando algum ponto de vista, muitas vezes apenas para ganhar cliques, né? Aparece nos sites, essas fake news e coisas assim. Agora vamos analisar essa questão dos mais ricos estarem ficando realmente mais ricos. Pensemos no exemplo mais extremo que existe. Jeff Bezos, o bilionário dono da Amazon. Hoje ele é o homem mais rico do mundo. Jeff Bezos tem em torno de 50 e poucos anos, né? Se você parar para pensar, o que ele era há 50 anos atrás, quando era uma criança pequena? Jeff Bezos era filho de uma mãe solteira, uma vez que eles foram, não digo abandonados pelo pai do Jeff, mas ele era um cara muito imaturo e meio que a família do Bezos tirou, né, a esposa, que era a mãe dele, e o bebê de perto dele. Então ele era um filho de uma mãe solteira. Com certeza ele não estava na estatística dos mais ricos. Ele estava, na verdade, muito mais próximo da estatística dos mais pobres. Até que a mãe do Jeff Bezos se casou com Miguel Anzus Bezos, que passou esse nome para o Jeff Bezos, ou seja, ele é uma criança adotada no final das contas. Mas ele não fazia parte dos mais ricos, definitivamente. Aí depois, nos anos 2000, o que o Jeff Bezos era? Dono de uma empresa, CEO de uma empresa, na verdade, ele tinha esse cargo, que estava quase falindo na bolha das empresas.com americanas. Na época de 2000, 2001, a Amazon quase foi à falência. As ações da Amazon, que hoje são cotadas aí a mais de $1.400, naquela época estavam em torno de $8. E hoje, 20 anos depois, Jeff Bezos é o homem mais rico do mundo. O que eu quero mostrar com isso? Que pensar que os mais pobres estão ficando mais pobres e os mais ricos é muito fácil se você ficar pensando que essas pessoas são sempre as mesmas, mas elas não são. Há uma grande mobilidade dentro disso. E eu usei um exemplo extremo, como o do Jeff Bezos, mas posso pegar outros exemplos. Mas pegando nosso bilionário mais famoso, o Flávio Augusto. O Flávio Augusto, no momento que eu gravo esse vídeo, tem 46 anos. Hoje ele é um bilionário, também está no topo ali das pessoas mais ricas. O que o Flávio Augusto era 26 anos atrás? Um jovem que morava em Realengo, no Rio de Janeiro, um bairro de classe média. Então ele saiu de uma classe média para o topo da parte dos mais ricos em 26 anos. Então a gente pode falar realmente que os mais pobres estão ficando mais pobres?
Não, porque essas pessoas podem muito bem estar mudando de classe. Geraldo Rufino, que é outro camarada que faz muito sucesso nas redes sociais, também é milionário, já foi uma pessoa muito pobre e hoje é uma pessoa rica. Então a gente não pode falar, nossa, os mais pobres estão ficando mais pobres, os mais ricos, porque não são as mesmas pessoas. Inclusive, se a gente for pegar estatísticas americanas, 80% dos ricos são ricos de primeira geração, ou seja, são pessoas que não nasceram na riqueza, elas chegaram e se tornaram ricas. E um segundo aspecto a ser levantado nessa pesquisa também é a questão dos mais pobres estarem ficando realmente mais pobres, porque até agora eu dei exemplos, né? A maioria de pessoas de classe média que depois chegaram até a riqueza. Mas quanto a essa ótica dos mais pobres, será que faz realmente sentido? Eu também acho que não. Mas se você pegar dentro da ótica das grandes cidades, porque nas zonas rurais isso vai ter algum efeito diferente, mas dentro das cidades a pessoa mais pobre vai ter acesso à energia elétrica. Se você pegar o ser humano mais rico que já existiu, que foi John D. Rockefeller, dono da Standard Oil, o Rockefeller viveu durante boa parte da sua vida sem energia elétrica. Nossa, mas por que não existia? Durante parte da vida sim, mas depois que ela surgiu, como o negócio do Rockefeller era baseado na venda de querosene, ele inclusive fez campanha contra a energia elétrica e não usou na sua casa durante muito tempo. E ficou todo mundo com energia elétrica e o Rockefeller vivendo ainda à luz de velas. Então a pessoa mais pobre das grandes cidades hoje vive em condições muito melhores, analisando desse ponto de vista, do que o homem mais rico da história. Ou seja, a situação das pessoas mais pobres, graças à evolução tecnológica, tem melhorado muito ao longo dos anos. Isso considerando que os mais pobres vão se manter sendo sempre mais pobres, o que a gente sabe que não é verdade. Esse pessoal pode migrar para a classe média e depois para a classe alta. Inclusive, esse pessoal da classe alta, como eu já falei, depois também pode migrar de volta. Nada impede isso. E para finalizar, eu vou falar da história da minha própria família. Se a gente for parar para ver hoje, né, eu tô na parte dos ricos. Sim, cheguei na minha liberdade financeira. Já a minha família é de classe média. Minha mãe é classe média, meus avós maternos são classe média, mas o pai da minha avó, meu bisavô, era pobre e mais estranho, né? Essa parte que é interessante. O pai dele, meu tataravô, era riquíssimo, pelo que minha avó fala. Só que ele falhou em passar essa educação financeira que ele tinha, que era um homem de negócios, para o seu filho. O filho dele, meu bisavô, confiou excessivamente num contador e tomou um grande golpe e perdeu tudo. Da noite para o dia, ele tinha muita coisa e passou a ter nada. Então, rapidamente, ele saiu do grupo dos ricos para o grupo dos pobres, depois a minha família migrou para a classe média, até que hoje eu consegui migrar para a parte que tem maior renda. Sendo que há 10 anos atrás, eu estava na classe média, era um jovem oficial do exército recém-formado. Então, esqueça essa questão de mais pobre está ficando mais pobre e mais rico mais rico. Não, há muita mobilidade no meio disso tudo, gente. Espero que com esse vídeo vocês tenham tido acesso a um outro ponto de vista e comece a se indagar mais quando vir essas pesquisas tendenciosas e muitas vezes sem sentido. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de dar um like aqui, compartilhar com seus amigos para que eles tenham acesso também a diferentes pontos de vista, se inscrever no canal. E é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.